E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa aula de proporcionalidade, banca FGV, ano de 2017, beleza? A primeira questão ela fala o seguinte: a quantia de R$ 900.000 deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. A menor dessas partes corresponde a. E aí algumas coisas, né? Quando a questão fala partes proporcionais, a gente vai entender como diretamente proporcional. A menor parte é referente ao menor número. Por quê? A gente está trabalhando grandezas que são diretamente proporcionais. Então não há necessidade, por exemplo, de encontrar cada um dos valores. A gente já tem que entender de antemão, isso na prova é importante por conta do tempo, que quando eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais, a parte, né, a menor parte ali é referente ao menor valor. Ah, se eu estivesse falando inversamente proporcional, mudaria de contexto, beleza? Então isso é um bizu aí para você ganhar um certo tempo na hora da sua prova. Então vamos utilizar a nossa propriedade lá das proporções, propriedade da soma, tá? Eu sei que a parte referente ao número 4 eu vou chamar de A, referente ao número B eu vou chamar ao número 5 eu vou chamar de B e referente ao número 6 eu vou chamar de C, beleza? Eu sei que a soma entre as partes obviamente é igual a R$ 900.000. Então você não vai escrever o número de maneira completa, não? Não, porque a própria questão ela já não me deu nenhum número quebrado, olha. Nenhum número aqui está quebrado. Se ela tivesse me dado, por exemplo, 300.528,39 R$ 270.450,83, aí eu teria que escrever de maneira completa. Mas eu não vou escrever de maneira completa porque eu vou encontrar um número exato, tá? Eu vou encontrar um número exato, então eu não tenho necessidade de escrever para não ficar poluindo demais o exercício, a minha prova, beleza? Lá pela propriedade da soma, lá das proporções, eu sei que a parte de A é diretamente proporcional ao número 4. Isso é igual a B, que é diretamente proporcional ao número 5. A parte C é diretamente proporcional ao número 6. E aí eu vou utilizar outra parte da minha propriedade. Eu posso somar os numeradores e os denominadores. Como? A mais B mais C sobre 4 mais 5 mais 6. Tudo isso é igual a uma constante de proporcionalidade K. Beleza? Vou colocar isso aqui. E aí eu sei o seguinte, olha, A mais B mais C já é dado no exercício, é igual a 900.000. Então ficou fácil, eu vou resolver essa parte aqui para encontrar a minha constante de proporcionalidade. O bizu, o caminho é sempre esse. A questão ela te dá alguma maneira de você encontrar a sua constante de proporcionalidade ou algum ponto específico ali. E a partir desse ponto você abre caminho para os demais, para as demais variáveis, beleza? Então vamos lá, olha, eu tenho 900 sobre 4 mais 6, 10, mais 5, 15. Tudo isso é igual à minha constante de proporcionalidade. 15, 30, 60, 90. 6, né? 60, portanto, é igual à minha constante de proporcionalidade, beleza? Obviamente que se eu estivesse trabalhando com o número completo, eu encontraria o quê? 60.000. Aqui eu encontrei 60, tá? Mas não tem problema nenhum por conta daquilo que eu falei lá no início. Nós conversamos o quê? Que a parte, quando eu estou falando de uma grandeza que é diretamente proporcional, grandezas que são diretamente proporcionais, a menor parte corresponde ao menor valor, ao menor número, beleza? Em relação aos números 4, 5 e 6. Então eu vou avaliar ele direto, eu vou avaliar essa parte aqui, ó. Vou colocar de vermelho, eu vou avaliar apenas esse trecho aqui da minha igualdade. Então eu vou colocar o seguinte: A sobre 4 é igual à minha constante. O 4, ele está fazendo o quê? Dividindo, ele passa para o outro lado como? Multiplicando.
Então, eu tenho 60 vezes 4. 6, 12, 18, 24. 240. 240 o quê? 240 mil reais, portanto, gabarito da primeira questão, letra B. Questão de número 2. Uma árvore é 4 metros mais alta do que outra árvore. As alturas das duas árvores estão na razão 2/3, ou 2/3. A árvore mais alta mede quanto? Beleza, então vamos pensar assim, ó, vou chamar A de a árvore que é a mais alta e B eu vou chamar de a árvore que é a mais baixa, beleza? Nós temos agora que traduzir o português para a linguagem matemática. Então vou pensar assim, ó, uma árvore é mais alta que a outra 4 metros. Então vou lá, ó, vou pensar. A árvore alta é igual a árvore baixa mais 4. Será que fez sentido? Será que isso está certo? Como que eu posso provar, Heitor? Vou pensar assim, ó. Vou falar que a árvore mais baixa ela mede 10. Opa, 10 mais 4. A árvore alta, então, ela está medindo aqui 14. Tá certo, não tá? A árvore mais alta não está 4 metros maior? Tá certo. Se eu tivesse colocado dessa maneira, ó, A mais 4 é igual a B, e o A fosse 10, por exemplo, vou colocar aqui 10 mais 4, eu ia encontrar que a minha árvore mais baixa estava sendo igual a 14 metros. Opa, minha árvore mais baixa tem 14 e a minha mais alta tem 10? Tá errado. Isso aqui, ó, tá errado. É só você ter calma para você analisar para ver se o que você escreveu está correto ou não. Então, o que nós escrevemos na primeira situação está correto. Agora eu vou trabalhar a razão. O que é uma razão? É uma divisão entre dois números. Então, eu tenho que as alturas estão na razão 2/3. Heitor, outra coisa, eu escrevo A sobre B ou eu escrevo B sobre A? Pergunta. Como que está a minha razão? Não está 2/3? Não está 2/3? O que eu espero, então, é que o meu menor número, ou seja, a minha árvore mais baixa, esteja no numerador. E a minha árvore mais alta esteja onde? No denominador. Agora, se eu tivesse, por exemplo, 3/2, seria o contrário. Opa, eu estou com um número maior no numerador. Então, a minha árvore maior ela tem que estar aqui em cima. E o meu menor número está no denominador. Então, a minha árvore mais baixa tem que estar aqui. Então, isso muda completamente o exercício. Tudo bem? Então, nós temos aqui um sistema para trabalhar. Beleza? Aqui fica mais tranquilo para trabalhar essa situação, né? Eu tenho B sobre A igual a 2/3. Eu já vou passar esse A que está dividindo aqui, ó. Eu vou passar ele multiplicando para ficar assim, ó. B é igual a 2A sobre 3. Agora eu vou pegar esse valor de B aqui, ó, e vou substituir ele aqui para ficar mais para encontrar o valor de A no final das contas, beleza? Então vai ficar assim, ó. A é igual a 2A sobre 3 mais 4. Eu quero o valor de A, então eu vou isolar ele, né? Eu vou jogar todo mundo que tem A para um lado, todo mundo que é número eu vou jogar para o outro. Como? A menos 2A sobre 3 é igual a 4. Soma ou uma operação entre frações, aqui no caso uma subtração. Tem que fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum. Então eu tenho 3 sobre 3 dividido por 1, que 1, Heitor? Esse aqui. 3 dividido por 1, 3 vezes A, 3A, menos 2A. Porque 3 dividido por 3 é 1, vezes 2A, 2A. Heitor, calma, não entendi. Subtração entre fração. De novo, se a gente está aqui, a gente está trabalhando proporcionalidade. Via de regra, em questões de proporcionalidade, que ali vão envolver relações entre razão, ali, relações entre razão e inversamente proporcional, você vai precisar de soma entre frações,
subtração entre frações. Você precisa de dominar essas operações entre frações. Aqui não é o lugar, aqui não é o momento para você fechar esse conhecimento. Então você tem que buscar ele além dessa aula, tá? Que a gente está para resolver as questões de proporcionalidade. Beleza? Tudo isso é igual a 4. 3A menos 2A, A. Esse 3 ele está como? Dividindo. Vou passar ele para o outro lado como? Multiplicando. 4 vezes 3. 4 vezes 3 é igual a 12 metros. Essa é a minha árvore mais alta? Sim, é a minha árvore mais alta. Portanto, gabarito na letra D, a nossa questão de número 2. Beleza? Então é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima. Um abraço.